Olá galerinha, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Eu sou o professor Carlos, professor deste canal. Galerinha, hoje iremos estudar sobre a Organização da Educação Nacional, LDB, Lei 93/94 de 96. Professor, perdi as outras videoaulas. É só acessar o card logo acima, ok? E não deixe de deixar aquele super joinha. Se você não está inscrito em nosso canal, inscreva-se. Qualquer dúvida, deixe nos comentários logo abaixo. Sem mais delongas, vamos à nossa videoaula de hoje. Galerinha, já estamos aí com o nosso slide do título 4, certo? Que vai falar sobre a Organização da Educação Nacional. Então, no artigo 8º, expressa o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, certo, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Então observe o seguinte, que haverá aqui a união, a colaboração de todas as instâncias para a organização da educação nacional. Então a União, certo, os estados, o Distrito Federal e os municípios, estes terão o papel de organizar em colaboração, certo, em regime de união, os respectivos sistemas de ensino, certo? E aqui abaixo a gente vai ler um pouquinho, sobre o papel de cada um, certo? Então, cabe à União, qual é o papel da União? A coordenação da política nacional de educação. É a União, certo? No caso, que vai coordenar a política nacional de educação, certo? Que vai tratar as questões relacionadas à questão da merenda escolar, a questão do transporte escolar, certo? mas o município e o estado não pode comprar transporte escolar? Pode, certo? Mas a instância maior para a aquisição de todos os recursos vem da União, ok? Então, caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando diferentes níveis e sistemas, exercendo funções normativas. Então, observe aqui, que esse aqui também cai muito em prova, Então, caberá à União a questão das normas educacionais, redistributivas e supletivas, Aqui vai falar também da questão da organização e distribuição em relação às demais instâncias educacionais. Qualquer coisa que o Estado não poderá resolver, o município não poderá resolver, então será acionado o poder da União para resolver qualquer questão relacionada à educação, porque a União ela é a instância maior relacionada à educação, ok? Tudo relacionado à educação. No parágrafo 2º, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Então, no artigo 9º, fala-se novamente do papel da União. A União incumbe-se-á de que, Aí sim, aqui vocês têm que compreender, tá? Elaborar o Plano Nacional de Educação, certo? Então, o Plano Nacional de Educação elaborado pela União, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. A União vai elaborar sozinha o Plano Nacional de Educação? Não. Os estados e municípios, certo, vão colaborar para que tudo ocorra na mais perfeita organização, ok? Então, o que cabe mais à União? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Observe aqui que nós não estamos falando das instituições estaduais ou municipais, nós estamos falando de quê? Instituições do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, tá? Então, a organização das instituições escolares do Sistema Federal e dos territórios cabe, tá? É papel da União, ok? O que mais? Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade, certo? Obrigatória, exercendo sua função
distributiva e supletiva. Observe aqui, ó, a questão da distributiva e supletiva. Isso também as bancas costumam trocar essa palavra aqui, então você tem que ficar atento a isso aqui, tá? Então vai caber à União distribuir, né, e organizar todo o sistema de ensino em colaboração com os estados, municípios, Distrito Federal. A União ela vai prestar assistência financeira aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, né, para que ocorra o desenvolvimento do sistema de ensino com qualidade, ok? Caberá também à União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Então observe aqui, ó, que com a ajuda dos estados, com a ajuda do Distrito Federal e os municípios, ocorrerá, né, a organização das diretrizes, certo? Da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ok? Então, galerinha, caberá também à União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Estão falando aqui? De alunos com altas habilidades e superdotação. Esses alunos serão cadastrados, ok? E o que ocorrerá com ele? Esses alunos, eles poderão avançar de níveis, certo? E até mesmo chegar à universidade antes do tempo, perfeito? Então, esses alunos serão cadastrados e é papel da União, certo? Em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, fazer o cadastramento, certo? A questão, né, da diretrizes e procedimentos para identificação, né? Que são o cadastramento, certo? Esses alunos, ok? Então, é papel da União também coletar análise e disseminar informações sobre a educação. Também assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar do ensino fundamental, médio e superior em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a maioria da qualidade do ensino, certo? É papel da União também baixar normas gerais sobre recursos de graduação e pós-graduação, ok? Também assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, que praticamente é o Enem, né? Com a colaboração dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Aqui, né, nós podemos falar, né, assegurando o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, né? Aqui entra o papel tanto da escola pública como da escola privada, né? Nós temos a questão de vários exames, né? Como, principalmente aqui o ENAD, ok? Também autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de instituições de educação superior e os estabelecimentos do sistema, do seu sistema de ensino, ok? Então aqui a União ela vai supervisionar, certo? Vai autorizar, vai reconhecer as universidades, vai credenciar essas universidades. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas, de supervisão e atividade permanente criada por lei, ok? Então estamos falando aqui da estrutura educacional, certo? Haverá um Conselho Nacional de Educação. Então, galerinha, no parágrafo 2º, né, para o cumprimento do dispositivo dos incisos 5º e 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Para quem não lembra, o inciso 4º, ele vai falar sobre a coleta e análise, né, e a questão da disseminação das informações sobre a educação. E no artigo 9º, né, para quem não lembra também, vai falar que a União ela terá o papel, né, de autorizar, conhecer, credenciar, supervisionar e avaliar as instituições de nível superior, perfeito? E no parágrafo 3º, a distribuição constante dos incisos
nono, certo? Que nós acabamos de falar, poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Então, observe bem que os estados e o Distrito Federal poderão ser delegados, certo? Nessa questão, né, do cadastramento e também da coleta de informações dessas instituições, ok? Galerinha, para que nosso vídeo não fique muito extenso, iremos pôr ponto final na nossa videoaula de hoje. Próxima aula, iremos continuar estudando sobre a organização da educação nacional. Gostou do vídeo? Não deixe de deixar aquele joinha e inscreva-se em nosso canal se você não está inscrito. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.